Tio Sakamoto e sua irmã Satsu são vendidas a uma casa de geishas, ou okiya, quando crianças. Entretanto, quando chegam ao seu destino, são separadas e colocadas em casas diferentes. Com a ajuda de uma experiente geisha, chamada Hatsumomo, a protagonista consegue descobrir a casa que sua irmã está servindo, e arma um plano de fuga com ela quando a encontra. Entretanto, as coisas dão errado quando o tio se machuca na fuga e a pega. Por desonrar a sua casa, ela se torna escrava a fim de quitar sua dívida, e fica extremamente desolada. Um dia, entretanto, depois de conhecer um gentil homem, que inicialmente se identifica apenas como o presidente, ela fica um pouco mais esperançosa e apaixonada. Espera que um dia possa se transformar em uma geisha para ter outra oportunidade de reencontrar o presidente. Essa oportunidade acaba por vir depois de muitos anos, quando a dona de uma casa, chamada Mameha, uma já conceituada geisha na época, a compra e a ensina a ser uma mestra nas artes da profissão, despertando a inveja de Hatsumomo, que mais tarde revela sempre ter sentido ciúmes da garota, devido a seus olhos azuis e encantadores. Tio, que é rebatizada como Sayuri após se tornar geisha, rapidamente conquista muitos fãs, em exclusiva atenção de um sócio do presidente, o Barão Nobu. Mais tarde, Sayuri tem uma briga com Hatsumomo, já que além de ter sua virgindade leiloada pelo maior valor, a dona de sua okiya decide deixar o dinheiro ganho como herança para a protagonista, além de dar o quarto de Hatsumomo para Sayuri. Na briga, elas acidentalmente incendeiam a casa, e Hatsumomo a expulsa. Mais tarde, a Segunda Guerra Mundial finalmente atinge o Japão, obrigando ela a deixar sua cidade e, com a ajuda do presidente, foge para um local rural distante, onde por anos vive trabalhando como empregada. Um dia, Nobu pede a ajuda de Sayuri, pois acredita que com os talentos de geisha dela, poderá conquistar a simpatia dos americanos mais poderosos, e assim reabrir a sua fábrica. A garota encontra dificuldades com isso, pois a arte das geishas foi esquecida, e para a grande maioria dos americanos, a profissão foi reduzida à prostituição. Para piorar, Nobu deseja Sayuri com todas as suas forças, e deseja se casar com a garota, assim que ele conseguir cumprir o seu acordo com o grande general americano. Para tentar se desvencilhar da situação, Sayuri pede para que sua amiga Pumpkin leve Nobu até um quarto, onde ela armaria uma falsa acusação de assédio contra o general, mas sua amiga a engana e leva o presidente, que depois de ver a cena, fica desapontado. Quando questiona Pumpkin, ela revela que tem raiva de Sayuri, por ter tirado a chance dela anos atrás de se tornar uma grande geisha, e fez aquilo pois sabia que Sayuri amava o presidente em segredo, e dessa forma, faz a protagonista conhecer a sensação de perder tudo. Entretanto, depois de muito tempo, o presidente a reencontra, e revela que sempre soube que Sayuri era a garotinha que ele encontrou na ponte, e se confessa para ela. Ambos acabam se permitindo viver um romance, e assim a história termina. O tom romantizado da obra em alguns momentos, principalmente neste final, acaba por tirar o peso dramático da história. A personagem Hatsumomo e sua rixa com Sayuri, por exemplo, é uma boa demonstração da loucura que aquelas mulheres eram levadas, visto que a demanda na profissão não era fácil de ser atendida. Além de todos os procedimentos físicos e estressantes, haviam as questões como envelhecimento natural, que acabavam por diminuir o valor delas naquele ramo, já que inevitavelmente as mais jovens acabavam por chamar mais atenção. É uma pena que a personagem seja pouco explorada, pois é através dela que as partes mais negativas da profissão se mostram, e ver a história com seu filtro certamente contornaria um dos maiores problemas do filme, que é não conseguir ser relevante culturalmente, ou ter algum impacto verdadeiro nas temáticas em que aborda. O roteiro, embora esteja longe de ser ruim, prefere dar mais destaque às problemáticas da protagonista, que são muitas vezes confusas, e se perde no decorrer da projeção. No começo, por exemplo, vemos a garota preocupada em fugir com a irmã, mas esse conflito logo é esquecido depois que ela falha em sua fuga, e a busca pela irmã é completamente esquecida. As motivações dela, ainda jovem, para tentar se tornar uma geisha, também são pouco convincentes, e se baseiam em uma paixão romântica infantil, em um homem bem mais velho que ela. O triângulo amoroso do filme, inclusive, é pouco envolvente, e em nenhum momento é realmente interessante torcer para que a relação de algum deles funcione. Até porque, pela política das geishas, que não permite que elas se envolvam em um verdadeiro romance, algo que é explicitado na obra constantemente, a ideia de uma relação se torna extremamente romantizada no roteiro, o que impede que o filme alcance um tom mais sério e dramático. Ainda assim, é preciso levar em consideração que a proposta inicial de Memórias de uma Geisha não é ser um drama denso, mas sim um romance melodramático, e olhando dessa perspectiva, o filme é honesto com o que deseja entregar, mas é inevitável imaginar que outras abordagens, ou uma maior ousadia em experimentar certos caminhos narrativos, certamente tornariam a obra mais marcante e envolvente. Mas mesmo que não seja perfeito e tenha uma abordagem um tanto novelesca em alguns momentos, algo que pode afastar alguns públicos, Memórias de uma Geisha é um bom filme de época. Não apenas a sua produção é competente em nos transportar para o seu contexto histórico, mas também é imersivo na forma como nos coloca em um tempo já esquecido, no caso, o do Japão pré-Segunda Guerra, além de mostrar de forma interessante sobre a cultura das geishas e como elas eram respeitadas na época, sendo até tratadas como divindades por alguns. As geishas, inclusive, embora sejam mais conhecidas pelos seus indistintos trajes ou kimonos e a maquiagem tradicional, e não é incomum que muitas pessoas, erroneamente, as considerem símbolos de prostituição, eram mulheres especializadas em trazer o entretenimento através da arte, seja pela dança ou música, concebendo o prazer através disso, sem a necessidade de atos carnais. Mesmo que haja um provável exagero,
O filme é competente em mostrar isso, e rapidamente entendemos o que existia de místico e especial nessa arte. Fora isso, o filme levanta questões interessantes sobre como a mulher era vista na sociedade daquela época, de forma que ainda seja atual e pertinente. E mesmo que não crie julgamento sobre o tema, consegue trazer revolta em muitos aspectos, principalmente nas cenas em que vemos a protagonista, ainda criança, sendo vendida, ou os abusos físicos e psicológicos que ela sofre na casa. Apesar disso, o filme sofreu duras críticas na época de seu lançamento, principalmente pelos críticos da China e Japão. Um dos principais motivos foi o elenco, já que as atrizes principais, incluindo a intérprete de Sayuri, eram chinesas, enquanto seus personagens eram de nacionalidade japonesa. As polêmicas foram fortes na época, e a atriz que interpretou a protagonista chegou a ser considerada vergonha nacional no seu país de origem. O diretor, em defesa, disse que se importou mais com a competência das artistas do que com a nacionalidade delas. Mas isso não foi suficiente para amenizar as críticas, já que a nacionalidade do diretor, que era americano, também não ajudou muito, e o filme foi chamado de sem identidade cultural pelos críticos orientais. Fora isso, muitas geishas se queixaram da forma como a profissão foi representada, já que, na opinião de muitas, os ocidentais têm dificuldade para entender a diferença entre a arte das geishas e a prostituição, algo que, na opinião de muitas delas, ficou nítido na cena em que Sayuri leilou a sua virgindade. Mesmo que algumas das críticas sejam justas, é preciso lembrar que Memórias de uma Geisha, de fato, tem uma abordagem melodramática como sua intenção primária. Isso inevitavelmente acaba por trazer uma impressão errada em algumas abordagens, e considera uma visão não intencionalmente preconceituosa. Ainda assim, dificilmente o filme pode ser considerado mal intencionado, até porque, como dito antes, a visão pouco impactante da obra sobre suas temáticas acaba por impedir que ele se torne ofensivo a qualquer cultura. Ao não se arriscar tanto, o filme erra pouco, e mesmo que represente sim etnias diferentes e faça referências a momentos históricos, dificilmente se torna problemático nessas abordagens. Os maiores problemas do filme estão na falta de uma temática clara em sua narrativa, já que o filme parece indeciso quanto ao que deseja abordar. Ainda que houvesse sim uma intenção de trazer um romance melodramático, as várias questões que acabam por passar pela narrativa, desde a profissão retratada até a chegada da Segunda Guerra, simplesmente estão ali por demanda, mas acabam se diluindo nos amores platônicos pouco inspirados de seus protagonistas. De qualquer forma, Memórias de uma Geisha é um filme que não incomoda, nem negativamente, como positivamente. É uma experiência interessante de ser vista, até porque mesmo com a longa duração, seu ritmo é bem conduzido, e as 2 horas fluem bem. Os aspectos visuais e seu valor de produção também ajudam o espectador a emergir com facilidade nas histórias de uma realidade já tão distante, e que é lembrada apenas pelos que viveram essas memórias. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.